Fala pessoal, tudo bem? Estou eu aqui novamente no oitavo episódio do nosso podcast, da nossa plataforma For Fish Play, aqui com um episódio super especial, com um convidado super especial também, Felipe Morim, que eu já vou apresentar para você. Ele vai se apresentar, ele vai falar pra caramba aqui conosco, sobre um tema muito importante. Inclusive, ele vai dar um curso para nossa equipe aqui, né? De antemão, já te agradeço por estar aqui dispondo do seu tempo para estar aqui conosco. E pode ter certeza que nós vamos ter uma dedicação grande no seu curso, porque a equipe aqui ela é dedicada. E, pessoal, o tema é treinamento baseado em velocidade. Então, mostrando em tempo real como funciona a interação com esses agentes, tá? Eu coloquei aqui que eu sou Lucas, fisioterapeuta, e perguntei se ele conseguia me ajudar com uma reabilitação de manguito rotador. Aí ele questionou se era um caso pós-cirúrgico ou conservador, qual o mecanismo, qual o tendão específico, para ele me dar uma resposta mais assertiva, e ainda comentou sobre um protocolo publicado pela JOSP, uma diretriz clínica. Eu falei que era um caso conservador de tendinopatia de manguito. Ele me passou inicialmente um protocolo base baseado na pergunta que eu fiz, nos dados que eu passei, fase inicial, fase progressiva e fase avançada, me deu todas as referências, e quando eu pedi para ele detalhar, ele passou exatamente a dose de exercício baseado na irritabilidade. Então, vai chegar um determinado momento da reabilitação que o meu atleta ele não vai fazer 3 de 15. Vai ter um momento da semana que ele vai vir para a sessão e a gente vai trabalhar blocos de 4 a 5 séries de 2 a 4 repetições. Para começar, como tudo, eu quero que o Felipe faça uma própria apresentação. Eu gosto que as pessoas se apresentem, Felipe. Eu acho que é melhor, fica mais autêntico, né? Tá, primeiramente, vamos agradecer o convite, é sempre bom. Cada vez que a gente sai da nossa casa, cruza o estado, começa a desbravar fronteiras, tava demorando a hora de chegar no Paraná, né? Tava demorando esse match. E felizmente, nesse final de semana eu vou poder estar aqui com vocês. Hoje estive no Atlético, então é uma oportunidade ímpar de estar com vocês, né? Por tudo que vocês representam no meio, por tudo que a Forfísio é, né? Referência na reabilitação, tratamento com atletas. E agora me apresentando. Vou aqui mentir para o pessoal um pouquinho final de semana que eu vou Pode ir, conseguir pode ir. entregar. Vamos lá. O treinamento baseado em velocidade, o Caio até colocou que é novo para os fisioterapeutas, entendimento é difícil, mas na verdade o entendimento tá difícil pra independente da área, né, a gente pode dizer assim, né. Então, hoje, eu trabalho fundamentalmente como personal trainer, né, o que me aproxima e me distancia também é que eu sou um treinador do mundo real. Essa eu acho que seria a minha maior virtude na hora de poder falar sobre isso, né, entender essa linha tênue entre o que que é o mundo dos livros e o mundo real, dentro desse controle que é baseado em velocidade, que é o que a gente vai conversar agora, né. Então, eu trabalho como personal trainer, eu sou coordenador de uma pós-graduação em novas tendências de treinamento de força, em São Paulo, também sou professor do curso de biomecânica, pela Way Education, que é uma plataforma vinculada à Bodytech. É uma empresa vinculada à Bodytech, onde a gente coordena esses cursos, a gente é o fornecedor de conteúdo, a gente costuma dizer. Que legal. A gente acabou nossa primeira turma agora, a gente teve mais de 40 alunos, já tem a segunda turma também com mais de 40 alunos, e que deixa a gente muito feliz, porque a gente sempre costuma dizer que a gente não é um vendedor de curso de final de semana, a gente vende um conteúdo para a vida das pessoas. Se você quiser mudar o seu trabalho, entender realmente o que que é o treinamento, o que que é a teoria do treinamento, a gente está disposto a isso, a ir mais longe, né, tornar você um profissional de verdade. Trabalho com atletas de diversas modalidades, desde a natação, tive até natação paralímpica, mountain bike, triatlo, corrida de rua, esgrima, o futebol, seja o feminino, masculino, o futebol society, não sei como é que chamam aqui, o futsal, a gente atira para tudo que é lado. Então o principal entendimento é a gente poder entender que um diagnóstico adequado nos permite trabalhar com qualquer tipo de atleta. Isso me fez que eu pudesse ser campeão em mais de 15 modalidades diferentes, sendo treinador de força. Dessa gama de atletas, vamos dizer assim, né. Que legal, que legal. O Felipe, você falou uma coisa que não tá nem no cronograma, mas achei, eh eh, ele é pertinente e interessante no seguinte sentido. Falou assim: "Eu sou coordenador de uma pós-graduação, né, a novas tendências de treinamento de força", falou isso, correto? Sim.
O que que por que essa o que que é essa nova tendência? O que que caracteriza isso quando você lacra o nome, Sim. né, porque a gente sempre tem aquele senso: "Ó, já não esse senso já não faz mais sentido, a gente tem que comunicar isso". O que que é? Explica para nós, por Então, favor. hoje eu até brinquei, esse é o título de um artigo do Gonzales Badilho, que é o cara que fala sobre o VBT. Quando você falou no início: "Ó, o VBT é novo e tal para nós da física", tudo certo, mas é algo que começou a ser investigado em meados dos anos 70. Olha o tamanho da loucura. É um cara com uma ele junto a um oftalmo, pegava o raio-x da barra, botava uma folha de raio-x, uma ponteira luminosa numa barra, e os levantadores olímpicos espanhóis, eles começaram a observar a trajetória de barra e por meio do número de voltas do do toca-disco, uma ranhura que fazia, eles começavam a tratar esses dados, que demorava até uma semana, eles começaram a perceber que uma mesma carga não representava a mesma coisa no curto espaço de tempo, baseado na velocidade. E o controle começou a ser feito daquela maneira. E o troço se arrastou para o primeiro artigo ser publicado somente em 2010, 2011. Então olha o tempo que é para fundamentar uma teoria, testar uma hipótese então quando a gente fala em novas tendências, é o título de um artigo do Gonzales Badilho, em um simpósio que ele participou de 2013. Falei: "Nada mais justo que o nome da nossa pós levar isso aí", porque a gente traz toda a teoria que esse espanhol desenvolveu para dentro do bom treinamento. Onde a gente começa a entender que a única maneira de aumentar a força não é somente aumentando uma carga. Pô, a física está aí, se a gente aumentar a velocidade perante uma massa, a gente também se torna mais forte. Uhum. E nos permitiu trabalhar com mais segurança, eu nem comentei, me apresentando, isso me permitiu chegar numa Olimpíada, nunca trabalhei com esgrima na minha vida e participei do ciclo olímpico, estivemos nos jogos, né, foi um lance espetacular, sensacional participar desse processo. É um processo de sofrimento, um ciclo olímpico. Vocês trabalham com alto rendimento, vocês entendem muito bem o que é isso, né. Sim. Então, na hora que dá algo errado, a culpa sempre é nossa, então a gente sofre junto com o atleta nesse processo, quando as coisas dão errado e comemora o triplo quando as coisas dão certo, né. Sim, sim. Então é um processo bem eu brinco, né, a quantidade de cabelo branco aumentou nesse ciclo aí, com certeza, e aí soma a coordenação da pós, perdi alguns anos de vida já, tá tudo certo. As tarefas. As tarefas. As tarefas que estão só acumulando. Sim, E falando de já que a gente já está na fase da introdução do assunto, explica para o físio, principalmente que vai ouvir, claro que o educador físico vai ouvir, o que que o VBT ele é diferente do método tradicional de cargas? O que que é diferente? acho que a principal entendo eu que a principal situação é a gente conseguir classificar o VBT dentro do mundo do treinamento. Então, esse é o problema de quem até dá curso, tenta dar curso sobre o conteúdo, classificando ele, tá. Ele é um monitoramento. Então ele entra para se somar na caixinha de ferramenta do monitoramento. Vocês têm as avaliações de vocês, vai fazer o isocinético, vai fazer teste isométrico, enfim. O VBT entra como a testagem dinâmica mais precisa que a gente tem, né, no mundo real, né. Então ele nos permite entender, pô, a gente está numa sala aqui, quem é o Kai que entra na minha porta? Eu sou treinador, vamos imaginar que isso aqui é a minha sala de peso, qual é o Kai que entra na minha porta? Ele está bem? Ele dormiu? Ele se alimentou? Ele está estressado? Ele está com problema? Então, dentro disso, monitoramento por meio da velocidade, que é uma medida muito estável, correlacionada ao percentual da carga máxima que a gente pode utilizar, ele é uma medida que veio para nos dizer em que ponto o sujeito chega para a sessão. E eu entendo que isso é o principal, né. O atleta está cansado, o atleta está inteiro, como é que ele está? E a partir disso eu tomar decisões sobre o que eu vou fazer com o meu treinamento, dentro de um planejamento prévio, óbvio, evidente que eu tenho que ter o planejamento prévio, mas eu vou para a margem superior ou vou para a margem inferior? Essa medida, essa avaliação, esse monitoramento vai nos dizer isso, vai nos ajudar a entender e interpretar. Então essa é a principal vantagem do treinamento baseado em velocidade, eu poder saber em tempo real qual condição o indivíduo chega para minha sessão, e aí a partir disso tomar decisões em cima desses dados. Então sem sombra de dúvida, isso é o que mais facilita dentro do trabalho. Que interessante. E qual foi o momento da sua carreira que acendeu essa luz, né, acredito que você teve uma trajetória que a gente sempre tem estuda, vive o problema, identifica com o nosso próprio senso crítico, fala: "Caramba, isso não faz muito sentido pra mim", né, começa por aí, que é uma das coisas que eu sempre falo: "Cara, vai em curso", que é o que você falou, o curso é pra vida, você usou essa expressão, que você deixa o seu filtro muito apurado para que você saiba usar as suas informações, né, e tomar a sua decisão. Mas em que momento você percebeu isso e para aplicar dentro da sua realidade?
Teve alguns fatos, assim, Sim, caracterizados? certeza. Então, eu vou fazer um gancho antes. Você falou dos cursos e tal, que eu também eu levantei essa bola, né, mas, eu vi de alunos que até estão na pós, que antes fizeram cursos comigo, fizeram mentorias comigo e mesmo assim acabaram mais 18 meses com a gente. Eh, sei lá, desculpa a expressão, mas que merda, não consigo fazer outro curso, porque a meu funil chegou. Não faz sentido mais estudar outra coisa fora disso. E foi um processo que a gente brinca em Porto Alegre, eu e o Rodrigo da Laqua, que foi o primeiro cara que conversou comigo sobre o VBT, primeiro cara que me deu um material do Gonzales Badilho na mão. Eu voltei da Rússia, observei os encoders não, as câmeras aéreas que detectavam a velocidade no laboratório de biomecânica da Universidade de Cultura Física e Esporte, me chamou a atenção e quando eu volto de Moscou, esse colega chega, esse meu amigo, chega com um livro: "Ó, esse cara aqui tem uma teoria interessante". E aí foi a maldição da minha vida. Porque, cara, como é que eu vou chegar amanhã e olhar na cara do meu aluno? Eu treinava, na minha ignorância, eu deixava o leg press cair em cima de mim, porque eu vou treinar até a falha para ficar mais forte. Sim, Mas se a gente tá falando, eu estudo isso só isso eu estudo há 9 anos. sim. 9 anos. Eu não pode ser. Aí eu, quando eu morava, na época, tinha um quadro de vidro na cozinha, eu comecei a ler, rabiscar, rabiscar. Aí eu voltei com algumas vodkas da Rússia, né, vou precisar de reforço, eu pensei, né. Precisa de alguns insights Porque aqui. eu não tenho com quem conversar, se eu disser, né, o até uma vez a gente saiu pra jantar, o Pedro Guaranha, que é amigo do Matheus, Aham. trabalhou com o Souza há muito tempo, foi onde me apresentaram ele, e a gente sentou, eu, um amigo e o Pedro, já fugi do assunto aqui, mas eu vou voltar, tá. Não tem problema, Aí tem eles problema. falaram assim: "Tu é maluco, olha o que você tá dizendo, você é maluco. Então você não gosta de nada", eu: "Meu, lê esse cara aqui, isso aqui tem que fazer sentido", e desde de então eu e o Pedrinho, a gente virou muito amigo, quando ele viu com o Souza o que aconteceu, que ele conseguiu aplicar, que o troço desandou, falou: "Meu Deus, é isso aqui". Então, dentro disso, né, a gente parte de uma situação que trabalhava até a falha, o treino de força era extenuante, a gente entende que o caminho é outro, que a gente consegue equalizar isso, que a gente consegue mensurar, que tem dispositivos que me ajudam a entender como eu chego para a sessão. Então o Gonzales Badilho fala dentro de uma situação que tudo que você trabalha é força máxima. A gente vai falar nesse final de semana bastante sobre isso. Então a primeira vez que você vê que tudo é força, você entra em choque. "Ah, mas a minha potência e minha velocidade", você melhora a sua potência e sua velocidade por meio da força que você aplica. Uhum, Então é lógico que se você aplica mais força, você vai ser mais veloz. uhum. E a velocidade indica o quanto de força eu estou aplicando por meio da tecnologia. Aí quando você olha assim, mas meu Deus, e a potência e a velocidade, é tudo uma só. E aí isso aí começa a fazer sentido para você. Aí você não pode treinar até a falha mais, você tem que treinar muito longe disso, você tem que fazer tudo ao contrário que você fez a vida inteira. Aí você Muito chega amanhã, interessante. olha na cara do seu aluno e diz: "Olha só, tá tudo errado". E rezar para ele não te chutar, né, porque você vai oferecer um Sim, caminho totalmente distinto para ele. Tem que sim. ter coragem, mas uma boa dose de sofrimento, mas faz muito sentido, fez muito sentido, foi onde virou totalmente minha carreira em termos de entendimento, treinamento, em termos de resultado, em termos de colheita também, podemos dizer assim, né. Uma outra coisa muito interessante que vem da sua experiência são as 15 modalidades diferentes, que isso traz uma amplitude, um frame diferente e talvez até trazer coisas que você viu uma modalidade, puxa para outra. Mas pensando de forma geral, que eu sei que eu acho que também muito treinador deve viver isso, pensando em um esporte individual e um esporte coletivo, assim, que você trabalhou, o que o VBT tem de universal, na sua opinião, e que tem que ser adaptado de acordo com cada esporte, assim, e o que que você olha, pensando esses 2 cenários que são comuns, né? Então, vê se eu entendi bem. A a ferramenta ela, sem dúvida nenhuma, o conceito, a teoria dela ajuda todos. E dentro desse conceito, dentro dessa teoria que acaba o acelerômetro é o processo final, que mede. Mas a construção dessa teoria faz e nos permite, que é o que a gente vai trabalhar muito esse final de semana, que de acordo com o esporte, a gente tem uma necessidade de força diferente. Então, pô, o cara da corrida de rua aqui, ele não vai ter a mesma necessidade de força que o cara do rugby, que o cara do judô. Então, o caráter de esforço vai ser diferente, a escolha das intensidades relativas vão ser trabalhadas, vão ser diferentes, e aí esse processo de estruturação que ele vai se diferenciar, né. Então, a pergunta é também em relação ao esporte individual e coletivo, né. Exato. O esporte coletivo eu reconheço que precisa dar mais trabalho, porque se tiver 20 treinando ao mesmo tempo, com certeza, se você não tem domínio da ferramenta, um domínio amplo, ele é mais complexo.
de ser executado. Essa seria a maior barreira. Mas, na verdade, eu entendo que a maior barreira do VBT é que não se controla nada. Então, a barreira é que agora alguém está querendo controlar. Esse é o X da questão. A gente não controla nada e a gente quer dar um jeito de controlar. Ah, mas é difícil. Você quer estar no clube da Série A e quer que seja fácil? Vamos, vamos nos respeitar, cara. O país inteiro quer sua vaga, mano. Sim. Né? Então, o grande lance é, pô, tem um moleque no aluno da pós lá da Ponte Preta, ele pegou a sub-20, o cara tá, acho que 8 meses, ele tem um encoder para atender toda aquela galera, e não, a Ponte Preta não é o Atlético, por exemplo, Sim, sim. tem suas limitações, não teve nenhuma lesão muscular ainda. É muito, cara, Sim. que viajam bastante, jogaram brasileiro Série B, tem o Paulista, tem bastante, tem jogo suficiente para, desculpa a expressão, para acontecer problemas. Uhum. Agora acabei dizendo igual, né? Então, Tem problema, tem problema. a grande questão é essa dentro do treinamento. Tem como dar mais trabalho? Claro que tem. No esporte coletivo é mais difícil, num ambiente com 30, mas só que aí nosso problema vem mais de baixo, né? Quando o cara aprendeu a fazer o agachamento, tanto o professor quanto o atleta que ele recebe, ninguém tem cultura de treinamento. Então o primeiro passo seria mudar essa cultura de treinamento, ensinar treinamento. Quantos caras sabem agachar? Quem é que tem o agachamento profundo? Né? Quem é que tem o bom padrão de movimento? Você recebe inúmeros atletas de futebol. Quantos chegam, não precisa responder, quantos chegam com padrão de movimento, de um agachamento aceitável? Aceitável, não estou nem pedindo para ser top. É muito difícil. É difícil. Então, porque não foram ensinados. Né? O problema é estrutural a coisa, a gente precisa melhorar o processo Sim, da nossa formação para poder formar melhores atletas e ensinar culturalmente esses atletas a ter sim. uma adaptabilidade melhor, né. E resumindo é isso, o VBT, o controle se torna difícil, porque é difícil controlar, e também porque falta capacidade tanto de quem ensina, no sentido de ter um padrão de movimento melhor, tá. Pô, o cara não sabe agachar, vai ensinar alguém a agachar como? Sim. Então a gente precisa melhorar para poder passar melhor também as coisas, até mais que eu. Muito bom. O artigo, claro que você falou, você citou o autor espanhol, você citar até uma falta de educação com o próprio com o tema. Mas fala: "Cara, lê esse". Pra quem tá ouvindo aí, que o cara já vai direto ali buscar uma leitura que dê uma amplitude sobre o tema, você tem um que vem logo na sua cabeça? Então, tem um dos últimos artigos dele que ele trata o treinamento baseado em velocidade como um paradigma a ser quebrado, não sei, não lembro exatamente o nome em inglês, mas depois não sei se eu passo para vocês, Né, a gente consegue. coloca lá no link, o Lucão é brabo, Então coloca tá, lá. eu coloco isso, que é o último, ele trata como uma narrativa e a perspectiva de quebrar esse paradigma. Esse é um dos melhores artigos que ele tem, para quem está chegando por último, vamos dizer assim, né. E o último livro, os últimos 2 livros dele, Força, Velocidade e Rendimento Deportivo e o Como Programar o Treinamento de Força, são o Força, Velocidade é a maior obra que existe no treinamento de força para mim, na atualidade, não tem nada que se compare, Legal. nada que se compare. E uma outra pergunta, hoje, qual que é a maior vulnerabilidade do Felipe como treinador, assim, que você procura atacar hoje? E eu entendo isso, eu converso muito honestamente com meus alunos, que é a quantidade de trabalho. Que no mundo ideal, né, assim, ó, pra você ter o meu 100%, eu teria que ter 1/3 das pessoas que eu atendo, e das tarefas. Na Rússia mesmo, os caras dizem: "Ó, você pode ter no máximo 7 atletas". Então esse é o mal do bom profissional hoje. A gente atende muita gente, Sim. né. Então eu consigo entregar o meu melhor dentro de uma possibilidade, Uhum. né. Isso eu sou muito honesto com meus alunos. Cara, não acho que eu cobro pouco, mas eu teria que cobrar 3 vezes mais para ter 5, 6 só. E eu não quero, porque o que me faz poder melhorar é ter essa diversidade de problemas para enfrentar. Uhum. Né, os caras: "Por que você não se dedica só aos cursos, trabalha online?" Não, minha salinha lá é meu laboratório, Sim. que é onde eu faço o que eu quero, eu enfrento uma diversidade de problemas e onde eu aprendo a lidar com eles e evoluo como profissional. Então eu não consigo abrir mão disso. E a tempestade faz parte. Então, pô, esse é o terceiro final de semana seguido que eu tô fora de casa. Semana que vem eu já não tô em casa de novo. Aí eu fico em casa, depois vou de novo. Tá ficando rico. Né, que isso. Rico de dívidas, eu vou se mudando, apartamento, obras, só. Rico de amizades. Pode ser. De problema também, isso aí a gente tá voando. Mas, nesse sentido, acredito que o maior problema é que o profissional bom, ele vai ter muita procura, e você quer pegar.
Eu não gosto de abrir mão dos trabalhos. É um desafio novo, o cara não consegue. Sim, Vamos fazer isso dar certo, vamos fazer isso virar. Porque tem tanto erro dentro do bom treinamento que mesmo às vezes você não conseguindo dar o seu 110%, se você entregar 80%, você já está na frente dos outros. perfeito. Tá? Então o meu maior problema como treinador hoje eu vejo é a quantidade de trabalho mesmo. E mesmo assim eu tenho entendimento da galera, eu tenho né, uma confiança é alta e mesmo assim ao ponto de todo mundo ficar parado, de conversar com o aluno, de entender, às vezes o cara tá no Sim, despender aquele tempo que eu não tenho para saber como é que você tá, o que você sim. precisa, como é que vamos, sei lá, se tiver o cara, vamos passar por essa, vamos virar isso aí. Porque treinador na hora boa é fácil ser também, né. E deixa um recado no final agora, sua página, seus cursos, faça o seu marketing que você já que você está aqui e a gente faz questão disso, já divulga aí porque tem algumas pessoas que vão te ouvir por aí. Galera, então, meu Instagram, @morimfelipe, Morim com M de Maria no final. E, galera, façam a pós, né, se quiserem fisioterapeuta, a gente tem muito fisioterapeuta, tem personal, teve até nutricionista nessa outra Que turma, legal. né, então, se quer mudar, né, tudo bem, tem minhas consultorias, minhas mentorias, mas se você quiser realmente, né, ter um programa a longo prazo, até brinquei hoje à tarde no Atlético, vocês estão pedindo em 4 horas algo que eu desmembrei em 18 meses para entregar para os caras, né. Você quer mudar o conceito de teoria de treinamento, é muito legal ver acabar o curso, daí o cara da fisioterapia: "Não, tô atendendo metade ganhando o dobro". Sim, Eu tenho fila de espera, né, mudou meu trabalho, eu tenho muito mais resultado em menos tempo, eu consigo sim. otimizar a vida dos meus alunos. Então, eh, eu sou muito suspeito até, a gente pode falar, pô, essa primeira turma, o próprio Ramon com o Roger Guedes, o Matheus Carlatelli que tá na Turquia com o Fred, seleção de campeonato, o Marquinhos que é fisioterapeuta, tá no Japão com o Marco Júnior, Uhum. né. Então os caras, cara, ouvir agradecimento desse tipo de profissional que tá no topo da cadeia, depois que acaba uma 18 meses, é um casamento, dura mais que um monte de casamento. Você já os do Ronaldo Fenômeno, nossa pós ganhou em tempo de todos, tá. Então, vê que o cara que tá no topo da cadeia olha pra você e diz: "Cara, muito obrigado, né, você mudou minha forma de pensar, de trabalhar e poder ter a convivência", que é o caso de vocês também, é o mesmo nível altíssimo de profissional, e ter esses caras dentro da nossa pós, isso faz toda a diferença. Então o recado para quem está aí, quiser mudar o seu nível de conhecimento, quiser mesmo subir a régua, né, venha para nossa pós-graduação, me chama no Instagram, a gente já tem mais de 30 nomes para lista de espera para a terceira turma de 2026, Que legal. tá, então, felizmente agora a Parabéns. gente é muito juvenil na divulgação dela, eu sou bem honesto nisso. Nosso forte é o conteúdo, a gente tá entregando aí na embalagem de hambúrguer, a gente diz, né. A gente tá batalhando no marketing para melhorar esse tipo de situação. Nessas nossas aulas, por exemplo, são na Bodytech Eldorado, Que legal. absurda, Bodytech mais absurda que eu já vi na minha vida. Então, vocês vão ser bem recebidos, a qualidade das aulas é absurda, Que os legal. professores que dão aula também. Então, me procure no Instagram, tirar informações, dúvidas sobre isso e eu fico à disposição. Olha aí, recado dado, hein? Após. Recado dado. E nós temos o curso final de semana, esse privilégio, vamos aproveitar. Bom, Já vamos ver se pesca com os 2 para pós. Vai. finalizando aqui mais um episódio, o oitavo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Teve um perfil diferente, eu aprendi muito. Como é rico conversar com pessoas. Uma das coisas que eu aprendi na vida. Tenho 35 anos, o total não vai. Quantos você tem, Felipe? 39. Ah, então mais ou menos. 39. Mas como você aprende com tendo contatos com profissionais com alto nível e com uma conversa rápida, como a minha cabeça ela já pensa sobre temas de formas diferentes. E espero que tenha ajudado você aí ouvindo na sua academia, onde você esteja, tá no carro, que vai para o Spotify depois. Vai pro Spotify, né, Lucão? Vai pro Spotify Eu não depois, sei se no pode. YouTube. E é isso. Fiquem ligados aí na nossa plataforma. Muito obrigado e até mais. Valeu.